Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso conteúdo é notícia e guia. E para isso, convido você a acompanhar os objetivos da aula. Ler e compreender notícia e guia, identificar o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências, localizar informações explícitas e inferir informações implícitas. Começando nosso assunto, temos aqui uma fotografia e uma legenda, né? Acompanhem comigo. Checar uma notícia antes de compartilhá-la com os familiares é essencial para ela não se tornar viral. Ok, nós temos aí uma relação aí, implícita da imagem com a legenda, né? A legenda fala sobre notícia, dela não se tornar um viral, se ela for falsa. E a imagem não apresenta uma notícia, apresenta um personagem com máscara e uma tesoura ali também. Qual é a relação disso com o nosso assunto, com a própria legenda? Vejamos. Descreva a imagem que acompanha a notícia. Como já falamos, é um personagem, ele está com uma máscara. Essa máscara tem um nariz mais avantajado. Se você olhar nesse nariz, o fundo é escuro, né? Mas dá para ver duas folhas, uma mais para a ponta e uma mais no início, duas folhas de árvore, então esse nariz se assemelha a um galho. Temos a tesoura em vermelho, temos um pontilhado aí da tesoura fazendo o caminho que ela deve percorrer ou já percorreu e cortando esse nariz. Na foto, há uma relação intertextual com uma personagem de conto infantil. Qual e por quê? Qual personagem de conto infantil tem um nariz avantajado? Isso mesmo. Se você pensou no Pinóquio, isso é a resposta correta. Cada vez que ele fazia uma mentira, falava uma mentira, o seu nariz crescia, de acordo com um conto, né? Então temos aí respostas para esse pensando juntos. Vejamos a sequência. Qual é o sentido que a máscara representa em relação à internet? O que uma pessoa com máscara tem a ver com a internet? Muitas vezes na internet, quando recebemos, conversamos ou até mesmo lemos algum conteúdo, nós podemos não ter certeza de quem está falando, quem produziu aquele conteúdo ou até mesmo quem está conversando com a gente, porque é apenas um perfil, apenas um nome. Então, a máscara traz essa questão de algo oculto, tanto do emissor quanto do receptor de uma mensagem pela internet. O que pode se inferir da ação da tesoura que corta o nariz? Lembrando que o nariz faz referência à mentira, a tesoura cortando indica o quê? Ainda mais que ela está em vermelho, que mostra algo de proibido, algo de contrário. Então, a tesoura está acabando, cortando a mentira. É o que nós conseguimos perceber, interpretar através dessa imagem e sua relação com as notícias falsas. Vejamos a notícia da qual essa imagem, essa legenda que lemos no início faz parte. Acompanhe. Um guia de como verificar se uma notícia é falsa antes de você mandar no grupo da família. Se a informação causou desconforto ou chegou por meio de corrente pelas redes sociais, desconfie e cheque em algum site de confiança. Você abre seu celular e recebe uma notícia encaminhada por um amigo ou parente. Ela confirma completamente suas convicções, ou então causa muita surpresa ou repulsa. Há chances de que a notícia seja falsa. A disseminação de notícias falsas com o objetivo de manipular a opinião pública preocupa ainda mais com a proximidade das eleições brasileiras. Dá um pouco de trabalho checar se a notícia recebida é verdadeira ou falsa, mas vale a pena fazer isso e incorporar alguns desses passos a seu dia a dia e ao consumo de notícias. Não contribua para a disseminação de notícias falsas. Tenha certeza de que é uma informação verdadeira antes de compartilhá-la. A seguir, um guia de como identificar notícias falsas e algumas respostas
sobre esse fenômeno. Quando receber uma notícia, tome algumas precauções e reflita. 1. Pare e pense. Não acredite na notícia ou compartilhe o texto de imediato. 2. Ela lhe causou uma reação emocional muito grande? Desconfie. Notícias inventadas são feitas para causar, em alguns casos, grande surpresa ou repulsa. 3. A notícia simplesmente confirma alguma convicção sua? Também é uma técnica da notícia inventada. Não quer dizer que seja verdadeira. Desenvolva o hábito de desconfiar e pesquisar. 4. A notícia está pedindo para você acreditar nela, ou, por outro lado, ela está mostrando por que acreditar? Quando a notícia é verdadeira, é mais provável que ela cite fontes, dê links ou cite documentos oficiais e seja transparente quanto a seu processo de apuração. 5. Produzir uma reportagem assim que eventos acontecem toma tempo e exige profissionais qualificados. Desconfie de notícias no calor do momento. Guia. Guia de como identificar notícias falsas antes de mandar para o grupo de família. Leia a notícia inteira, não apenas o título. Investigue a fonte. Se for uma corrente sem autoria, desconfie e, de preferência, não compartilhe. Se houver nome de autor ou veículo, pesquise em um buscador como o Google ou Bing. Digite o título em um buscador. Se for verdadeira, é provável que os outros veículos de imprensa estejam reproduzindo. Se for falsa, pode ser que veículos de checagem já tenham identificado o boato. Pesquise também os fatos e números citados. Verifique o contexto, como a data de publicação. Divulgar uma notícia bem antiga também é um tipo de desinformação. Pergunte para quem te mandou a notícia de quem recebeu e se conseguiu verificar a informação. Investigue a imagem em um buscador. Se recebeu uma foto, salve-a em seu computador e carregue em imagens.google.com ou em outro buscador. Verificar em que outros sites ela foi publicada pode dar pistas de sua veracidade. Desconfie de áudios. Tente resumir o áudio e buscar por suas palavras-chave no Google. Cerramos a leitura, conseguimos perceber aí a notícia e o guia. Os dois tratam da mesma temática, do mesmo assunto, trazem algumas orientações informando o leitor. Agora, pensando juntos. O texto, um guia de como verificar se uma notícia é falsa, antes de você mandar no grupo da família. É considerado uma notícia por quê? Letra A. Informa o leitor. B. Promove uma marca. C. Apresenta uma opinião. Olha só, já falamos sobre notícia, verificamos ela, né? Então, nós temos aqui a resposta A. A finalidade desse texto, dessa notícia, é informar o leitor. Agora, exercício de número 1. Temos aqui trechos para você reler e responder as duas perguntas. A. Qual fato deu origem à notícia e ao guia? B. Que situação do cotidiano foi citada? Responda.
Respondeu? Qual é o fato? Qual é o acontecimento noticiado? E ainda, o que é que ele trata do cotidiano, do dia a dia das pessoas? Vejamos a resposta. Letra A. O compartilhamento de notícias falsas. Isso mesmo. Esse é o fato, esse é o assunto, tanto do guia quanto da notícia. Letra B. O envio e recebimento dessas mensagens em grupos de mensagens familiar. Isso mesmo. Então, ele remete ali, ele fala as mensagens, as notícias recebidas nos grupos de família. Então, é isso que acontece no cotidiano, em que o guia e a notícia estão tratando. Exercício de número 2. Letra A. Ao contextualizar o tema, a jornalista apresenta indicações da possibilidade de farsa. Quais são? B. Com a apresentação dessas indicações, que a informação fica subentendida? Responda. Voltamos. Respondeu? Você percebeu que a jornalista ela faz uma contextualização, ela mostra o dia a dia, como isso acontece na vida das pessoas, o recebimento, como as pessoas se comportam quando recebem uma notícia. Qual é o indício? Que indicações ela mostra do comportamento dessas pessoas? E o que fica subentendido a respeito desse comportamento? As possibilidades são, as indicações são, se a informação confirma as convicções do leitor ou causa surpresa ou repulsa. Isso mesmo, é a parte comportamental do leitor da notícia, de quem recebeu. Ou ele tem uma repulsa, ele rejeita a notícia, ou ele fica muito surpreso, ou ele tem as suas convicções, as suas crenças confirmadas, ele concorda com aquele fato que ele recebeu. Letra B. Fica subentendido que muitas vezes pode ser difícil identificar uma informação falsa. Isso mesmo, se mexe com o comportamento, com o sentimento, com as crenças do leitor, isso fica difícil, fica subjetivo. O leitor se identifica com o que ele recebe, então já fica mais difícil identificar uma notícia falsa. Exercício de número 3. Justifique a escolha de um guia para tratar do envio e do recebimento de notícias falsas. Por qual motivo um guia é uma boa opção para tratar desse assunto? Responda.
Respondeu? Conseguiu pensar numa possibilidade para justificar por que o guia é um bom gênero textual para tratar dessa temática, de como as pessoas devem identificar, devem checar se uma notícia recebida num grupo da família é verdadeira ou não, se ela é falsa? Vejamos uma possibilidade de resposta. Para expressar um conteúdo complexo de forma rápida e de fácil assimilação, ou seja, o guia apresenta orientações de como analisar uma notícia recebida. O guia é uma boa escolha, uma boa opção para tratar desse tema, porque através dele nós temos imagens que trazem uma exemplificação, temos as cores, temos os destaques que trazem um reforço na mensagem. E a sua própria construção é algo mais resumido, nós temos frases objetivas. Então isso é uma ótima opção, porque o leitor faz uma leitura rápida e sabe como checar cada tipo de notícia, se é áudio, se é imagem, se é uma notícia escrita. Exercício de número 4. Por que as notícias falsas causam mais preocupação na época da eleição? Responda. Voltamos. Vamos a uma possibilidade. Lembrando que você tem argumentos, tem justificativas e contempla uma ideia semelhante, mantenha com suas palavras. Porque os fatos citados podem ser falsos ou fazer referência a outro contexto e data, causando desinformação. Isso mesmo. Então as notícias podem ser verdadeiras, mas foram ditas em momentos muito anteriores a esse momento da eleição. E o que ocorre? Elas são resgatadas e trazem uma desinformação, porque em certos momentos a pessoa já se arrependeu do que ela falou, ou ela mudou a forma de pensar e aquilo não tem mais valor, é algo antigo, foi em um certo momento presente e atual. Mas se há um resgate e a pessoa mudou a sua convicção, aquela notícia perdeu o seu valor. Ela já não é atual e não serve para informar, e sim desinformar. Então, por isso, em momentos de eleição, a fake news ela é mais preocupante, pois ela pode desinformar. Fique sabendo, notícia é um gênero jornalístico que tem por finalidade informar um acontecimento atual através de sequências descritivas e ou narrativas, com linguagem formal, clara, objetiva, impessoal, terceira pessoa, veicula-se principalmente por jornais, revistas e rádios impressos ou online. Nós temos aqui o suporte e todas as características principais de uma notícia.
a sua linguagem tem uma atenção maior. Ela deve ser formal, deve ser impessoal, não deve ter opinião. A opinião pode vir no depoimento de algum entrevistado. E nós temos as sequências descritivas ou narrativas, que descrevem, no caso aqui, o guia que nós lemos, ou até mesmo narram um fato que aconteceu. E o guia, quais são as principais características? É um gênero que apresenta informações sobre determinado assunto de forma sintética, combinando linguagem verbal, textos curtos, e linguagem não verbal, elementos gráficos. Isso mesmo, o guia resume o passo a passo, detalhes que são muito extensos de uma forma resumida. E ainda tem esse recurso visual que ajuda a gravar. O leitor tem aí uma exemplificação, um destaque maior, uma exemplificação através das imagens que um guia proporciona. Pensando juntos, as precauções apresentadas se justificam, pois as notícias falsas são feitas normalmente para enganar ou chamar atenção, b. gerar desinteresse ou indiferença. Vejamos as informações. Leia a notícia inteira, não apenas o título. Investigue a fonte. Se for se for uma corrente sem autor, desconfie e, de preferência, não compartilhe. E aí, qual é a resposta adequada a respeito dessas informações? Letra A. Enganar ou chamar atenção. Isso mesmo. Então, as precauções são justificadas porque previnem, né? Evitam que a pessoa seja enganada e tenha aí a sua atenção chamada. Na aula de hoje, realizamos a leitura e compreensão da notícia, um guia de como verificar se uma notícia é falsa antes de você mandar no grupo da família e do guia de como identificar notícias falsas. Agora sim, estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!